Parte 2. Jesus não se impressiona com você. Alguém já disse que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos. Ele simplesmente nos ama e já provou isso na cruz. A parábola do servo sem mérito revela algo muito simples que vai nessa mesma direção. Nossas boas obras não impressionam Deus. Ainda que desempenhem um papel importante no testemunho que damos ao mundo, confira em Mateus, capítulo 5, verso 16, elas não aumentam 1 centímetro sequer o amor de Deus por nós, nem garantem bênçãos como recompensa. Calma, não estou dizendo que as obras não têm valor algum. A ideia de que nossas obras implicam tanto galardão como julgamento na Bíblia, você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 13 e 15, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao 15, significa que aquilo que fazemos tem valor para além desse tempo que se chama hoje. Contudo, o amor de Deus não pode ser comprado, porque já nos foi dado gratuitamente. E isso implica evitar uma tentação constante na vida cristã, a de buscar mérito e reconhecimento por nossa devoção. Isto é, me sentir digno da bênção de Deus só porque fiz a coisa certa. Fazer o certo é o mínimo que se espera de qualquer pessoa que vive em sociedade. Um cristão, aliás, nem é definido pelas coisas certas que faz. Se fosse assim, o cristianismo seria realmente só mais uma religião no mundo. Além disso, qualquer pessoa pode praticar boas ações, seja lá qual for sua crença. Não só pode, como de fato pratica. Já pensou se todo o bem neste mundo dependesse apenas dos crentes? O cristianismo não pode ser reduzido àquilo que fazemos ou cremos. John Stott, um dos meus escritores anglicanos favoritos, falou sobre isso no livro Como Ser Cristão. Ele ressalta que o cristianismo não se trata simplesmente de acreditar em doutrinas ou credos. Afinal, até o diabo crê. Também não é um código de conduta e moralidade, pois, se assim fosse, seria só mais uma religião com base na obediência às regras. O cristianismo não é um culto, um sistema de adoração religiosa, até porque muita gente que frequenta a igreja está bem longe de ser cristã. Assim, de acordo com Stott, o cristianismo não é nem um credo, nem um código, nem um culto, se bem que cada uma dessas coisas tem a sua devida importância. Ele não é, em sua essência, um sistema intelectual, nem ético, nem cerimonial, nem mesmo os três juntos. É perfeitamente possível, embora raro devido à dificuldade, ser ortodoxo na crença, correto na conduta e escrupuloso na observância da religião. E ainda assim não capta o cerne do cristianismo. Se o cristianismo não são credos, cultos e códigos morais, então é o quê? A resposta é uma só: Cristo. Só em Cristo fazem sentido obediência, culto e doutrina. Ser cristão é confiar nos méritos de Cristo e trilhar o caminho da dependência. Não há espaço para méritos pessoais nessa jornada. Se o cristianismo não são credos, cultos e códigos morais, então é o quê? A resposta é uma só: Cristo. Mas Jesus não espera nada de mim? Eu disse que Jesus não se impressiona com a gente e que nossos méritos não nos levam para o céu. Contudo, isso não significa que Deus não espere nada de seus filhos.
Ele espera, por exemplo, que sejamos imitadores de Cristo, como podemos ler em Efésios capítulo 5, versículo 1, ou em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. É notável constatar que, em 1 Coríntios 11, quando Paulo convoca os leitores para serem seus imitadores, como ele é de Cristo, o apóstolo está orientando os crentes maduros, os mais fortes na fé, a terem empatia com os mais fracos. Ou seja, os irmãos mais esclarecidos devem servir em amor aqueles que ainda têm uma fé débil. O texto aos Efésios, por sua vez, evoca a bondade e a compaixão que devem marcar a comunidade daqueles que têm uma nova natureza em Cristo. Nas duas passagens, imitar a Cristo aponta para uma vida de serviço ao outro. O teólogo Karl Barth disse: em termos gerais, servir é o dispor-se, trabalhar e fazer-se de modo que uma pessoa age não de acordo com seus próprios propósitos ou planos, mas tendo em vista o propósito de uma outra pessoa e conforme a necessidade, a disposição e o direcionamento de outros. É um ato cuja liberdade é limitada e determinada pela liberdade do outro. Um ato cuja glória se torna cada vez maior, na medida em que o realizador não se preocupa com sua própria glória, mas com a glória do outro. Diante disso, uma questão se levanta: quem é esse outro que preciso servir? A resposta não apenas parece, como de fato é simples. Contudo, nossa forma de viver e gastar os recursos que temos demonstra que ainda precisamos aprender a simplicidade ensinada por Jesus. Assim, observar outra parábola nos ajudará a responder com propriedade a essa pergunta. Em Lucas 10, um especialista da lei tenta encurralar Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Lucas, capítulo 10, verso 25 a 28. O homem não ficou satisfeito e acabou caindo ele mesmo na arapuca argumentativa de Jesus. Então resolveu fazer outra pergunta: quem é o meu próximo? Verso 29. Nesse momento, o mestre aproveita para contar mais uma história, cujo objetivo é ensinar um princípio do reino de Deus. Trata-se da parábola do bom samaritano, que fala sobre um homem que foi atacado por bandidos e abandonado à morte na beira da estrada. 2 religiosos judeus, um sacerdote e um levita, passam direto pelo homem, ao passo que um samaritano, ao ver seu estado, tem compaixão e decide ajudá-lo. Depois de contar essa história, Jesus retoma o diálogo. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Se eu dirigisse essa cena na série The Chosen, congelaria a câmera no rosto de Jesus. Colocaria nele aquele óculosinho escuro de meme e tocaria o refrão Tarno dar for what? Haha. Eu sei que esse meme é velho e admito que Cacau Marx, meu grande amigo, vive dizendo que preciso me atualizar. Mas vamos nos concentrar em alguns ensinamentos dessa parábola. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que ela faz parte de um diálogo de Jesus com o mestre da lei, que está perguntando o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Bem, a pergunta parece meio sem sentido,
pois herdar é sempre consequência de uma relação. Entretanto, nos tempos de Jesus, predominava a crença de que os praticantes da lei seriam salvos. Tanto que se dizia: grande é a Torá, pois ela dá aos que a praticam vida neste mundo e no porvir. Provavelmente, ao fazer essa pergunta, o doutor da lei esperava que Jesus respondesse com um checklist. Contudo, como já aprendemos, a vida com Jesus não é uma lista de tarefas, mas um caminho em Jesus. Em sua resposta, Jesus não ignora a lei. Pelo contrário, ele a traz para a conversa e destaca sua verdadeira essência, o amor por Deus e pelo próximo. No Antigo Testamento, a lei era considerada uma dádiva de Deus para seu povo. Era fruto da libertação do Egito e uma orientação para que vivessem bem na terra em que entrariam. Não era o cumprimento da lei que salvaria ou garantiria a vida na terra, mas unicamente Deus. O salvo, aquele que foi encontrado pela graça, vive na lei que Deus deu. Nós agora vivemos na lei de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote e nós seguimos o seu caminho. No caminho de Jesus, não basta conhecer a lei, é preciso colocar em prática o que se sabe. A Bíblia ensina do início ao fim o cuidado e o amor que devemos ter para com o próximo. O mestre da lei sabia disso, assim como os líderes religiosos da parábola, mas ele não esperava que na história que Jesus conta para ilustrar esse preceito, o exemplo a ser seguido fosse um samaritano. Os samaritanos não eram um povo benquisto pelos judeus, por conta de umas tretas antigas. Os líderes religiosos da parábola não se envolveram com o homem caído no caminho. Fosse por questões religiosas, fosse por medo de bandidos, eles escolheram seus próprios interesses e não tiveram compaixão. Já o samaritano colocou a vida e os recursos a serviço daquele estranho. Ele se envolveu com o necessitado, foi o próximo dele. Jesus intencionalmente muda o foco da conversa sobre o que fazer para herdar a vida eterna. Ele sabe que o ser humano não pode fazer nada. É tudo graça. E o direciona para uma vida de compaixão e serviço que não visa salvação própria, mas olha para aqueles que estão por perto e precisam de ajuda. Como doutor da lei, você pode perguntar: e quem é o meu próximo? É quem precisa de ti. Uma pergunta mais adequada seria: de quem eu sou o próximo? Como explicou certo comentarista bíblico, ser próximo de alguém não é uma característica que se recebe por herança, mas uma decisão consciente de oferecer a ajuda concreta que está ao alcance daqueles que necessitam, independentemente de quaisquer diferenças étnicas, religiosas, culturais ou raciais. Esses ensinamentos e o que ainda estudaremos, estou torcendo para você terminar este livro, não vão brotar no solo do nosso coração da noite para o dia. Trata-se de um processo. Contudo, processos precisam ter um começo. Espero que essas palavras estimulem seu começo ou deem aquele gás para o meio da sua caminhada. Voltando à parábola do servo sem méritos. Com a parábola do servo sem méritos, em Lucas 17, aprendemos que o discípulo é alguém que entende seu lugar como servo ou escravo do Senhor. A salvação é uma dádiva e não pode ser conquistada com nossa obediência. O servo de Deus trabalha para cumprir seus deveres, não para fazer reivindicações. Como eu disse anteriormente, Deus nos serviu primeiro. E Cristo veio até nós como servos. Lucas, capítulo 22, verso 27. Contudo, Deus não se tornou servo para nós podermos dar-lhe ordens,
e sim para que nós pudéssemos unir-nos a Ele numa vida redentora. O chamado que recebemos de Jesus de servir ao mundo por meio do ministério da reconciliação, confira em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 11 ao 21, é extremamente significativo. Esse serviço é movido por amor voluntário, não por obrigação. O tio Tom, meu professor anglicano vivo preferido, nos ajuda a entender isso melhor. A energia que se levantar e viver como cristão, como alguém que trabalha para o Evangelho, não vem do frio sentimento de responsabilidade, nem do medo de ser punido, se você não fizer a sua parte, mas como a resposta amorosa de um coração caloroso. Resposta ao amor que o alcançou, que desceu e nos encontrou. Meu amigo Cacau Marques disse em um encontro que tivemos com nossos ouvintes: devemos encarar a vida como dádiva e não como tarefa. O fato de termos sido criados por Deus é uma dádiva. Quando ele fez o ser humano, deixou algumas tarefas: cuidar do jardim do Éden e cultivá-lo. Gênesis capítulo 2, verso 15. Mas, ainda que cultivar e guardar sejam vocações concedidas ao ser humano, o sentimento de sua existência não é o quanto ele cultiva ou guarda, mas com quem se relaciona no fim do dia. Capítulo 2. Os novos sacerdotes de Deus. Certo domingo à noite, eu estava pregando em uma igreja e perguntei: quantos de vocês se consideram ministros ou ministras do Evangelho? Os obreiros atrás de mim levantaram as mãos e algumas poucas pessoas na plateia também. Então reformulei: quem aqui se considera servo ou serva de Deus? O número de mãos que se levantaram foi um pouco maior. Contudo, ainda ficou aquela impressão de que a maioria dos cristãos não sabem quem é em Cristo e qual é seu lugar na história que Deus está escrevendo na Terra. Esse não foi o único dia em que recebi a mesma resposta a essas perguntas. Infelizmente, muitos irmãos e irmãs, por não terem um título ou um cargo na igreja, não se enxergam como servos ou ministros de Deus. Essa crise de identidade surgiu na história da igreja quando bispo ou pastores foram considerados sucessores do apóstolo Pedro. Aos poucos, ser ministro do Evangelho correspondia a ocupar um cargo dentro da estrutura eclesiástica. Naturalmente, ao longo dos séculos, houve movimentos de resistência à institucionalização do serviço a Deus. Na Reforma Protestante, uma teologia do sacerdócio real de todos os crentes ganhou mais espaço. Contudo, em pleno século XXI, ainda precisamos enfatizar e muito o aspecto sacerdotal da nossa identidade em Cristo, visto que muitos ainda não abraçam o que a Bíblia diz sobre ser parte do povo de Deus. Se quisermos viver integralmente os planos de Deus para a igreja, é necessário ler as Escrituras com atenção. Entre os textos bíblicos que falam do nosso sacerdócio, escolhi 1 Pedro 2 como ponto de partida para pensar sobre o assunto. Sacrifícios espirituais em plena segunda-feira. Um dos objetivos de Pedro ao escrever sua primeira carta é levar os leitores a entenderem que aquilo que aconteceu na cruz tem implicação direta na forma de compreenderem quem são, a identidade, e como vivem, testemunho. Na nota de estudo da Bíblia Thomas Nelson, podemos ler: a obra de Jesus é o alicerce daquilo que os seus seguidores devem se tornar. Aproximando-nos de Cristo, que é a pedra angular viva da casa de Deus, nós somos pedras vivas na construção de um templo espiritual, em que a presença de Deus habita na terra. 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 4 a 5.
Outrora, não éramos um povo, mas agora somos o povo escolhido de Deus, chamados para ser um sacerdócio real, uma nação santa e a propriedade especial de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 a 10. Ao longo do capítulo 2, Pedro constrói a ideia de que em Cristo somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, isto é, a igreja. Nela, todos nós somos sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais a Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O desempenho do sacerdócio no Antigo Testamento era restrito e de extrema relevância, pois o sacerdote era responsável por intermediar a relação do povo com Deus. Em outras palavras, a espiritualidade de Israel passava pelo sacerdote. Acontece que todo o sistema religioso da antiga aliança foi sublimado em Cristo. Acabaram o templo, o lugar sagrado e as hierarquias religiosas. Agora, toda a terra é solo sagrado e todo crente é sacerdote do Deus vivo. Em Cristo, por meio do Espírito Santo, temos uma vida litúrgica. Em outras palavras, nunca saímos do culto, pois ele não acaba com a bênção no fim da reunião no domingo, mas se estende pela nossa rotina durante a semana. Somos sacerdotes de all-star e chinelo de dedo, demonstrando a sacralidade de cada momento da vida. Comprando pão, ajudando quem precisa e anunciando as boas novas ao desconhecido na fila do mercado. Esses são os sacrifícios espirituais que Deus espera. Talvez você esteja se perguntando: como assim? Acabaram o templo, o lugar sagrado e as hierarquias religiosas? Eu frequento uma igreja que é um templo, inclusive chamada de Casa de Deus. Nesse templo há um púlpito que dizem ser um lugar sagrado. E também os pastores, a hierarquia religiosa. Como assim você pode dizer que tudo isso acabou? Vamos por partes. A casa de Deus. Onde Deus habita? Para responder a essa pergunta, começaremos pelo próprio texto de Paulo que lemos anteriormente. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Disso extraímos algumas lições. 1. Somos pedras vivas porque Cristo é a pedra viva. 2. Cristo é a pedra angular, fundamental. 3. Apenas nele é que podemos ser vivificados. Só por meio de Cristo, um templo espiritual pode ser erguido. Nas palavras de Karen Jobs, uma teóloga muito respeitada, a comunidade cristã é retratada como um templo, significando que agora ela, e não o edifício de pedras literais, é o lugar da habitação terrena de Deus, mediante o Espírito Santo, um lugar de adoração verdadeira e sacrifício aceitável. A ideia de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas é clara no Novo Testamento. Atos, capítulo 7, versículo 48, capítulo 17, verso 24. Mas no Antigo Testamento já lemos que o céu é o trono de Deus. Isaías, capítulo 66, verso 1. Na dedicação do templo, o próprio Salomão reconhece que nada pode conter Deus. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. O templo em si não era um problema. O problema estava na religiosidade e na idolatria que foram criadas dentro e a partir do templo, no qual se tentava aprisionar Deus. Ao comentar o discurso de Estevão em Atos 7, o professor Grande Osborne enfatizou: aqui, o interesse de Estevão é que, ao contermos Deus em uma edificação como o templo, não podemos controlá-lo
e, na verdade, ele não pode ser contido ou controlado pelo poder humano. Nada feito por mãos humanas pode se comparar ao Altíssimo. Israel havia estagnado em uma idolatria ao próprio templo, quando o objetivo verdadeiro era facilitar a adoração de Deus. O que era para ser o símbolo do encontro entre o céu e terra se tornou um antro de conspiradores sem fé. O templo não manifestava mais a presença de Deus, nem representava sua missão entre as nações. Por isso, Jesus profetizou sua destruição. Marcos capítulo 13, verso 2. E falou do seu próprio corpo como um templo. João capítulo 2, verso 19. E assim, a ausência de um templo não significa ausência de Deus, visto que Jesus é o reino de Deus no meio do povo. Ou, como disse o tio Tom, Jesus, por assim dizer, era um templo ambulante, a habitação do Deus de Israel com vida e fôlego. Por isso, se estamos em Cristo, somos a casa de Deus, e há um aspecto comunitário nisso. Como bem frisou Karen Jobs, na imagem de Pedro, apresenta: os cristãos não são individualmente templos de Deus. Cada um deles é colocado em algum lugar da casa espiritual com o propósito de ser um sacerdócio santo que oferece sacrifícios aceitáveis a Deus. A imagem de pedras vivas sendo edificadas em uma unidade singular significa que a importância e o propósito do cristão individual não podem ser realizados sem a comunidade com outros crentes. Esse aspecto comunitário merece ser destacado, pois vivemos em um tempo no qual as pessoas deixam de congregar por motivos pequenos e afirmam não precisar de estar na igreja porque são templo de Deus. De fato, o apóstolo Paulo fala que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Mas nós devemos ler essa fala do apóstolo à luz da declaração de que a igreja é construção e santuário de Deus. O eu sou a casa de Deus só faz sentido e só é possível diante do vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. A preocupação de Paulo e de Pedro é preservar a unidade da igreja, não a individualidade do crente, até porque um tijolinho sozinho nada constrói.